Então, muito boa tarde a todos, muito obrigado. Eu gostava de agradecer ao Sérgio Má este convite tão simpático, agradecer ao museu o convite também, é sempre um prazer voltar aqui. Como o Sérgio referiu, de facto, o que eu organizei, acho que foi em 2015, o tempo passa depressa, mas acho que foi em 2015, um ciclo de artigos que teve publicação no jornal O Público durante cerca de um ano, quinzenalmente, dedicado à luz como meio limite, e a ideia aí foi fazer um cruzamento muito amplo em termos disciplinares da problematização da luz. E, portanto, nele participaram artistas, participaram astrónomos, físicos nucleares, engenheiros, antropólogos, arquitetos, tudo que... poetas, críticos literários. Foi uma tentativa de fazer esses cruzamentos. Eu também participei, o Sérgio também participou. E, de facto, o que eu hoje vou falar tem alguma relação com o que na altura escrevi. Tem uma relação com, ainda que seja um pouco mais desenvolvido. Foi um pequeno artigo que fiz e resolvi desenvolvê-lo um pouco mais. Bom, o título desta minha conferência apropria o título de uma obra de um artista de que também vos vou falar, o Alexandre Estrela, mas aqui a questão do sem sol é um pouco diferente, eventualmente, do Estrela. Vamos falar, sem dúvida, da luz e vamos falar num reverso disso, não é? O falar disso é também um reverso disso. E eu decidi organizar esta conferência a partir de obras de artistas e cronologicamente dispostas num sentido muito convencional. E assim iria começar por este senhor, o Robert Delaunay, e pelo princípio do século XX, por um momento em que a questão da luz e da cor são extremamente relevantes, atingiram um auge na problematização das questões relativas à pintura. De facto, não é? Com a pintura impressionista que emerge no último quartel do século XIX, os pintores estão praticamente proibidos de pintar o preto. Se eu não posso usar o preto, logo não posso usar o claro escuro. Se eu não posso usar o claro escuro, como é que trato a luz? A questão, não é? Era uma questão complexa e que respondia a alguns problemas com que foram lançados à pintura, nomeadamente pela fotografia. A fotografia que na época era obviamente ainda preto e branco, onde a questão da luz e o tratamento da luz e da sombra se tornavam profundamente próprios, mais ligados a uma representação, ou pelo menos assim se pensava no senso comum, ligados a uma representação da realidade, mais mimética, e costuma-se até sempre que se fala desta questão, pintura, fotografia, citar a frase de um pintor muito académico, Pompier, que quando vê o primeiro daguerreótipo em 1800, o Paul Delaroche, quando vê o primeiro daguerreótipo em 1839, disse: oh meu Deus, a pintura está morta a partir daqui. Esta anedota serve-nos para confrontar aqui dois média diferentes e as possibilidades dos média. De facto, a pintura já não poderia competir em mimetismo naturalista com a fotografia. E a pintura encaminhou-se para aquilo que lhe foi mais próprio, e a cor
as teorias da cor e da luz da época, nomeadamente em França, dominadas pelo pensamento de um grande químico, bom, chamá-lo apenas químico seria redutor, sábio, verdadeiro, o Eugène Chevreul, um homem que viveu mais de 100 anos. O Eugène Chevreul estudou profundamente a cor e, nos seus tratados sobre a cor, essencialmente voltados para uma noção perceptiva da cor, desenvolveu uma teorização que foi complexa, que foi interessante para os impressionistas, ainda que os impressionistas, como um Monet, um Sisley, leram aspectos, tiraram ideias, mas não seguiram rigorosamente. Já um Seurat, portanto, quando passamos para um neo-impressionismo, essa dimensão científica foi mais significativa. Mas ela é tanto mais e efetivamente estudada a fundo no contexto francês, no princípio do século, pelo Robert Delaunay. Robert Delaunay procurava em 1912, 12, encontrar um caminho de saída do cubismo e voltar à cor. Ele tinha participado no movimento fauvista e, nesse sentido, o tratamento da cor nas suas obras tinha sido importante, mas com o cubismo essa questão tinha-se dissolvido, tudo se tinha transformado num claro-escuro novamente e a cor tinha sido preterida para uma atenção mais específica na espacialidade da pintura. Com o Robert Delaunay, nesses anos de 11, sobretudo, desenvolve uma prática cubista de uma importância extrema. De facto, a sua presença no Salão dos Independentes de 11 é muito significativa, um momento de afirmação do grupo, e depois em 12, então, ainda mais relevante. Até porque em 12, na altura do Salão dos Independentes, que acontecia mais ou menos em abril, ele realiza primeiro uma exposição individual vagamente retrospectiva, chama muita atenção do Apollinaire, o Apollinaire era sem dúvida o crítico que todos os artistas queriam que escrevesse sobre eles. O Apollinaire, nessa altura, tinha sofrido aqui um desgosto amoroso e o Robert Delaunay pô-lo em casa dele e durante uns meses o Apollinaire esteve em casa dele. O Apollinaire fazia parte da banda a Picasso e o Delaunay queria, por tudo, criar uma diferença significativa relativamente ao Picasso, instruir jovens pintores como o Amadeu de Sousa Cardoso e torná-los seus discípulos. E a ideia foi ter o Apollinaire bem próximo e, ao mesmo tempo, ele estava, nessa altura, a escrever um ensaio precisamente sobre a luz, onde repegava nas teorias do Chevreul e começou a desenvolver, a partir da teoria do Chevreul, a lei dos contrastes simultâneos. O que eram os contrastes simultâneos do Chevreul, não é? O Chevreul tinha estudado os contrastes das cores e as qualidades das cores, perceber que uma qualidade de uma cor não é um valor em si, mas é o valor da cor num sistema. Portanto, um vermelho junto a um verde tem um valor mais próprio e o verde também, mais intensos, mas se estiver ao lado de um laranja, não tem essa mesma intensidade. Portanto, descobriu a lei dos contrastes complementares e outras regras que foram importantes para os impressionistas, mas sobretudo para o Delaunay, que levou isto de forma mais a fundo. E no desenvolvimento que ele vai dar da lei dos contrastes simultâneos, vai chegar, portanto, a uma teorização muito significativa da cor.
E nessa altura pinta uma série de janelas. Eu tenho aqui uma cábula, se eu não estou em erro, são 23, que vai, exato, 23, que vai apresentar em Berlim. Que vai apresentar em Berlim. E já no princípio de 13, deslocando-se ele a Berlim com o Apollinaire, para o Apollinaire fazer uma conferência sobre ele, no momento em que ele já tinha relações também com os artistas alemães do Blaureiter, já tinha exposto nas exposições do Blaureiter, de dezembro de 11 e de fevereiro de 12, tinha sido traduzido pelo Paul Klee, o seu ensaio, e publicado no Almanac de Blaureiter, e, portanto, ele definia uma teorização da cor que era interessante para os alemães, mas tinha uma diferença mesmo muito grande. É que se os alemães, o Kandinsky, mesmo o Klee, o Auguste Macke, estavam ainda presos a uma noção, ou até se desenvolveram, no caso do Kandinsky, até desenvolveram mais, a uma noção simbólica da cor, um valor simbólico que atribuíam à cor, e a cor transformava-se, como diz o Thierry Douve, em nome, era também nome, e tinha implicava uma outra instância. O caso do Robert Delaunay, a cor era puramente física, puramente material. E, portanto, ele estava completamente desligado de qualquer questão espiritualista que animava o entendimento de um Kandinsky. E então, as suas janelas, estas janelas que expõe em Berlim, e de que estamos aqui a ver um exemplo, um dos mais significativos, não é? Estas janelas fazem então essa transposição de uma fragmentação do espaço caracteristicamente cubista, a que assistimos, mas a cor aparece nos seus contrastes. Os contrastes são os tais contrastes de complementares, contrastes simultâneos e contrastes simultâneos. Esta noção do Schwerel era tão importante para ele que o nome que ele deu à sua teoria era o simultaneísmo. E simultaneísmo queria dizer o quê? É que uma cor não é percebida depois de outra, ou seja, eu não vejo primeiro uma cor e outra, eu vejo sempre as cores em contraste. Elas estão permanentemente em contraste umas com as outras. Uma cor não existe sem outra cor. E, portanto, esta simultaneidade é dos contrastes cromáticos. E nestas pinturas das janelas, nós vamos assistir a uma diluição profunda do espaço. No entanto, se vocês repararem, no caso desta pintura e de algumas outras, há um motivo para quem, sobretudo, conhece melhor a pintura do Robert Delaunay de uma fase anterior. O tema da Torre Eiffel, a iconografia da Torre Eiffel foi profundamente glosada. E estão a ver aqui no centro da pintura uma forma triangular esguia verde que é tangível ao limite da tela, não da moldura, também está pintada, da tela, não é? Estão a ver? É a Torre Eiffel, no fundo ainda, que está presente também, só que é muito abstratizada. Se não conhecermos bem, é provável que não se possa reconhecer a Torre Eiffel. No entanto, portanto, este espaço todo que encontramos é um espaço que agora habita o quê? Esta janela. Isto leva a falar um pouco da noção de janela na pintura também. E, curiosamente, a janela, não é? O tema escolhido por um grande teórico do Renascimento, o Léon Baptiste Alberti, para definir e estruturar a teoria da perspectiva e do espaço.
Portanto, o mundo, para o pintor do Renascimento, não é? Desenvolvia-se em profundidade e a pintura dava corpo a essa profundidade através da ilusão de um ponto de fuga. E, portanto, toda a pintura que existe numa superfície, que só tem 2 dimensões, se transformava, portanto, num espaço tridimensional ilusório, e a pintura era como uma janela. Daí a metáfora da janela para o mundo. Não é? Eu tenho uma parede ou tenho uma tela, não é? Algo perfeitamente bidimensional, e o que eu estou a ver é algo que rompe essa materialidade e a torna, não é, ilusoriamente profunda. É curioso que o tema da janela seja convocado para uma pintura que é perfeitamente plana, ou procura uma planificação profunda, não é? Nós não encontramos aqui uma noção de profundidade como essa que encontramos no Renascimento. Mas encontramos na janela um outro motivo muito específico. Se olharem bem, para além desta fragmentação, aqui, estão a ver esta parte aqui assim, direita da pintura. Comecem a olhar com muita atenção e eventualmente façam aquele jogo impressionista, semicerrar os olhos, e começam a encontrar aqui, junto à Torre Eiffel, uma cabeça. Vem a orelha, vem o bigode, vem aqui o pescoço e isto aqui assim, o colarinho. Portanto, tudo isto está, o que eu estou a indicar, está aqui assim. Estão a ver? Um bigode, a orelha, uma cabeça, não é? Ora bem, esta cabeça está a olhar para onde? Esta cabeça está aquém do vidro e olha para lá, para aquilo que também nós estamos a ver. Ela está a olhar no nosso lugar em que nós estamos a olhar também, não é? E funde-se com aquilo que vê para lá do vidro. Portanto, todo o vidro agora é uma superfície onde coabita o para lá e o aquém da tela, não é? E tudo se dissolve. Posso evocar aqui um exemplo que todos vocês certamente conhecem, lá as Meninas do Velázquez. Nós estamos a olhar para a pintura e parece que vamos ser pintados. O Velázquez olha para nós, as meninas todas, está tudo ali a olhar para nós, mas depois percebemos que lá ao fundo, no espelho, está quem está a ser representado. Portanto, a representação representa a representação e nós estamos no lugar daquele que é representado e, ao mesmo tempo, conduzimos depois a lógica da representação. Aqui a situação funde-se muito mais e a própria luz é, de facto, filtrada pelos próprios vidros. Ou seja, toda a teoria da cor, para a pintura que interessou aos pintores e que o Chevreul pegou, é uma teoria que vem do Newton e daquilo que todos nós estudámos, seguramente, não é, no liceu, a questão do tal prisma óptica, de composição através de um prisma, de um raio luminoso, permite, não é, estabelecer uma difração dos raios lumínicos no seu espectro cromático, nas suas ondas de cor. E é de facto essa a noção de cor e o entendimento da cor que estas teorias, nomeadamente a de Robert Delaunay, opera. Portanto, a cor, não é, é o elemento estruturante da própria luz. Daí que a pintura, ao trabalhar com a cor, não é, se dedique essencialmente que trata a luz, mas trata a luz com os seus próprios meios específicos, que são as cores, e essencialmente as cores. Naquela pintura que vos mostrei, não é? Tudo está prestes a dissolver-se na cor. Ou seja, a noção é puramente retiniana, de um efeito da cor na própria retina. E esse efeito da cor na retina é apenas sensitivo.
as teorias modernas vieram explicar que a nossa retina capta as imagens ao contrário, ou seja, simetricamente, de cima para baixo, invertidas, e que tudo isso é reorganizado no cérebro através de informação. E, portanto, a nossa visão é uma sensação e uma reorganização neurológica. Ora, nesta ideia, nesta metáfora de janela e de pintura do Robert Delaunay, nós estamos, essencialmente, perante uma noção da pintura como uma retina, não é? Um meio que se dissolve sobre si mesmo e pura e simplesmente na cor. Nesta pintura, que nos dá contrastes simultâneos e nos mostra o Sol e a Lua, a fonte e o reflexo, não é? Esta reverberação e difração das cores é bastante significativa desse entendimento. O Blaise Cendrars, um grande poeta francês da época, amigo do Robert Delaunay, descreve num dos seus textos a forma como o Delaunay pintava. E o Delaunay fazia uma espécie de câmara obscura, fechava a sala toda às escuras, mais escura que isto, deixava entrar um pequeno raio luminoso, começava a pintar esse pequeno raio luminoso e as suas difrações, e ia abrindo a janela aos poucos. Esse buraco por onde entrava a luz até abrir ao máximo e pintar o resto. Portanto, essa preocupação com o pintar a própria luz e a forma como a luz impressiona tornou-se cada vez mais significativa. Em 1913, final de 13, faz esta pintura, uma pintura circular, não é? Serão precisos muitos anos, mais de 50, não é? Para o Frank Stella, o Kenneth Noland, ou mesmo os discos do Jasper Jones se assemelharem a isto. E esta pintura foi vista durante também muito tempo como uma pintura, como um estudo teórico, porque de facto ele não a expôs, só a expôs em 22. E ela foi vista durante muitos anos como um estudo teórico, mas não, efetivamente, aquilo que é uma das primeiras pinturas abstratas, efetivamente abstrata. É interessante que, na perspectiva de vários historiadores, esta pintura não é assumida como tal. Uma das explicações interessantes do Thierry Duvet, que o próprio Robert Delaunay não teve contexto para ele próprio, epistemológico, para entender onde teria chegado e teria recuado. E só depois, a partir do desenvolvimento dos anos 20, é que ele pega nisto e fará depois muitas pinturas abstratas assim. É uma explicação. Mas há outros aspectos que também poderíamos considerar um pouco diferentes. É que toda a abstração e o entendimento da abstração de um Kandinsky, de um Malevich, nesta altura, eram profundamente espiritualistas. E o entendimento de Delaunay era um entendimento puramente material da luz. E, nesse sentido, esta pintura nem seria bem de facto uma pintura abstrata, no sentido que procuraria uma realidade puramente eidética, arquetípica, mas seria uma marcação absoluta das condições da própria visão. Das condições da própria visão do olho que vê e das condições que lhe permitem ver o quê? E o olho, enquanto retina, o que vê, são apenas sensações, apenas contrastes simultâneos. E, de facto, o que aqui encontramos são mais concentrados no centro estes contrastes simultâneos e estas linhas circulares, não é? Extremamente ritmadas, que definem aquilo que, de facto, é também, obviamente, uma grande pintura abstrata do início da abstração. E, de facto, esta pintura
constitui aqui um ponto extremo da noção de visualidade e cor como luz, visualidade e as condições da própria visibilidade. Vou agora passar para outro nome neste caso vou passar para o Laszlo Moholy-Nagy, um artista húngaro que teve um papel inicialmente importante para, no contexto do movimento e revista Má na Hungria, com o Lajos Kaszák e outros nomes. De resto podem ver aqui na coleção, existem obras desses artistas, como do Moholy-Nagy, mas o seu nome, o seu trabalho tornou-se muito conhecido, sobretudo quando, em março de 1923, entra na Bauhaus de Weimar, e foi muito significativa a transformação que deu à Bauhaus. A Bauhaus era dominada por um entendimento muito espiritualista do Johannes Itten, que é um dos professores com o qual vai existir alguns problemas e alguma conflitualidade, porque toda a perspectiva da Bauhaus inicial é uma perspectiva ainda, digamos, expressionista e essencialmente espiritualista, e este senhor entendia que o artista era como um engenheiro. Aqui o vemos vestido mesmo com o fato que ele desenha, como se fosse um mecânico, um operário. E a visão dele, de construtivista, muito próximo das ideias, em diálogo, óbvio, com as ideias do construtivismo russo. Estou a pensar, sobretudo, o Lissitzky, com quem ele conviveu, eram muito relevantes, e é esse espírito do artista essencialmente ligado à técnica e um entendimento da relação da arte com as tecnologias que lhe interessa seriamente. De resto, o Walter Gropius percebe bem a questão, e a ênfase que vai dar aos princípios do Laszlo Moholy-Nagy é significativo, e é a partir desta altura que a Bauhaus vai trabalhar mais dominantemente com a indústria. Esta entrada da Bauhaus no domínio industrial, ainda que seja só com o Johannes Meyer, que efetivamente ela acontece com um registro muito significativo em termos económicos. É curioso, não é? Que a entrada nas grandes empresas é feita sobretudo pelo Johannes Meyer, um comunista, mas o princípio é sobretudo iniciado com a importância que o Moholy-Nagy dava à questão da técnica. Ora bem, ele trabalhou em vários domínios. Dizia ele: no domínio óptico aprendemos a trabalhar apenas com meios puramente elementares, puramente ópticos. E, mais, todo o meu trabalho não foi mais do que parafrasear a luz. Portanto, toda a questão da luz para ele era importante. Um dos pontos de partida da vanguarda para ele era não o quadrado preto do Malevich, mas o quadrado branco do Malevich. E a leitura que ele fazia do quadrado branco do Malevich, branco sobre branco, é que era a projeção da própria luz. E, portanto, agora estamos numa situação em que, com o desenvolvimento tecnológico e o entendimento do desenvolvimento tecnológico numa perspectiva artística e das inovações que esse entendimento traz para um novo contexto social e uma integração da arte num contexto social mais amplo, implica necessariamente uma transformação também, uma atenção do artista a novos meios. Não é que para o Moholy-Nagy a pintura esteja completamente ultrapassada. No entanto,
a necessidade de olhar para novos meios, como a fotografia e, obviamente, o filme, é fundamental. E o seu trabalho vai, portanto, assumir esse diálogo e integração desses vários aspectos. De facto, esta unidade da técnica e da arte, não é? Implicava aqui, em certa medida, a superação do pigmento. A preocupação da cor tão explícita no trabalho ainda de uma geração anterior, como a do Robert Delaunay, estava aqui superado pela técnica e pela questão da própria luz. Ela tornava-se extremamente importante. As suas pinturas, não é o caso desta, mas as suas pinturas procuravam uma objetividade profunda. Sabem que ele fez, inclusivamente, pinturas pelo telefone. Ou seja, com uma folha, do outro lado, os operários de uma fábrica recebiam o telefonema e ele explicava, com uma folha de papel milimétrico, no ponto, com a coordenada A, com a coordenada B, C, traço um retângulo, depois traço não sei o quê, o catálogo das cores na mão, usa a cor não sei quantos há do catálogo e estava feita a pintura. Fez várias pinturas por telefone assim. Portanto, a ideia de superação da noção artesanal aqui era fundamental, ou de todo o misticismo associado, não é? Uma certa espiritualidade do trabalho artístico. Que numa primeira fase, por exemplo, na Bauhaus ainda estava muito presente. Trabalhou, portanto, com a pintura desta forma, mas também trabalhou com a fotografia de várias formas. A fotografia para ele era então um meio obviamente importante, um meio de reprodutibilidade, um meio que trabalhava com a luz, que fazia essa escrita da luz, não é? E o que ele faz, como ele diz, é parafrasear a luz. Ora bem, chegou à conclusão que a fotografia podia ser feita no seu aspecto mais essencial, a fotografia poderia, inclusivamente, dispensar a câmara fotográfica e fazer aquilo que ele vai designar por fotograma, ou seja, apenas a película fotossensível impressionada diretamente pelos próprios objetos, à semelhança dos raiogramas do Man Ray. Só que o Man Ray procura um determinado tipo de efeito de estranheza, inconsciente, onírico, transfigurador, com os raiogramas. No caso do Moholy Nagy, não são bem essas as questões, mas muito mais certas marcações da própria luz, certas marcações da própria geometria. Trabalhou também com aquilo que designou a fotoplástica, que um pouco à semelhança da fotomontagem dos dadaístas, mas para lá disso utilizava fragmentos fotográficos que eram montados e colados. Para além disso, eles dialogavam também com aspectos do desenho, como aqui acontece, não é? Há desenho também e há fotografia. Esta linguagem, não é? Mostra como, de certa forma, ele não entendia radicalmente a pintura como um fim, como aconteceu mais no contexto russo-soviético. Estou a pensar no Rodchenko, não é? E para acabar de vez com a pintura, acabou com as 3 pinturas em 22, com aquele tríptico, amarelo, azul, vermelho. E aqui existia possibilidade de alguma interrelação, mas também esta interrelação não se confinava ao domínio da arte. Ele propunha a utilização desta fotoplástica para outro tipo de domínios, como, por exemplo, a publicidade. E, de facto, a publicidade veio depois assumir muitos destes aspectos, não é? Outro aspecto importante na fotografia para o Moholy Nagy era a fotografia, mas reinterpretada de uma forma mais específica, num sentido mais criativo. De facto, acompanha a obra do Moholy Nagy uma dicotomia muito específica: produzir, reproduzir.
nesta dicotomia entre produzir e reproduzir, existem aqui aspectos que são... Tudo o que se diz respeito à reprodução tem que ver com uma representação puramente mimética, ou seja, a pintura ou a fotografia circunscrevem-se a uma função meramente mimética de representar o naturalismo visual das coisas. Produzir implica um trabalho sobre a própria representação, um trabalho com uma criatividade sobre a própria representação. Por isso, para ele, a fotografia de Neue Sachlichkeit era uma fotografia muito presa à noção de reprodução e ele tendava a criar uma fotografia ligada à noção de produção. Ora bem, estas perspectivas que ele utiliza e que não são também muito diferentes, não é, das de um Rodchenko e das que no contexto soviético construtivista são desenvolvidas, não é, vêm procurar jogar a fotografia num outro tipo de enquadramentos, criando momentos perceptivos muito diferenciados, não é? Como este picado, não é? E esta estrutura da Torre Eiffel, que é... Não, isto não é a Torre Eiffel, isto é de uma torre de... Perdão, isto é de uma torre de rádio em Berlim. Bom, mas sendo que a fotografia trabalhava com a luz, a questão estava na possibilidade do desenvolvimento de uma espacialidade. Claro que aqui encontramos desenvolvimentos de espacialidades muito diversas, mas o desenvolvimento de uma espacialidade mais consequente, essa só existe com a introdução de temporalidade. E, nesse sentido, a temporalidade era extremamente importante, ou seja, o movimento, o cinetismo. Ora, o cinetismo tinha que ser então conquistado através da própria luz. E, de facto, durante muitos anos, entre 23, não, mesmo 22, logo em 22 ele já estava a pensar neste dispositivo, e é deste que eu queria falar, ser mais detalhadamente. E durante 8 anos, de 22 a 30, andou a projetar um mecanismo que acabará por ser designado modelador de luz no espaço, mas o nome com que foi apresentado pela primeira vez em 1930 em Paris foi dispositivo luminoso para apresentação elétrica. E como o próprio título indica, este dispositivo tem um conjunto de elementos que nós podemos associar, obviamente, basta olhar para ele, como estamos a vê-lo, a uma dimensão escultórica construtivista, mas ele é também um objeto cinético. Ele tem um motor, tem várias fases, vários movimentos, já vos vou mostrar, isso em movimento, tem vários movimentos e esses vários movimentos vão permitir modelar o que é a própria expansão da luz e projeção da luz. Onde estão a ver, todos estes elementos se vão mexer, vai haver luz e essa luz vai ser projetada com cor nas próprias paredes da sala. Nesta altura, e ele durante este período refletiu, e isto junta muitas preocupações do Moholy-Nagy, mas ele refletiu sobre as questões do próprio cinema e, obviamente, que não estava interessado num cinema tradicional narrativo, representativo, num cinema associado à própria pintura, o enquadramento das figuras no cinema como se fosse uma pintura, ou a situação teatral narrativa. O que lhe interessava no cinema era exatamente a projeção da luz, os jogos de luz e o dinamismo da luz e o preenchimento da luz no espaço. Mesmo em relação às realizações de um cineasta como Abel Gance, o Napoleão, onde os ecrãs se multiplicam, num sentido vanguardista, a noção narrativa que acompanha o filme não lhe interessava muito. Interessava-lhe a montagem, sim, e nesse sentido, nos seus escritos, refere, obviamente, o Sergei Eisenstein ou o Dziga Vertov,
mas interessava-lhe também essa expansão no espaço e o dinamismo do próprio ecrã. Ele chega mesmo a falar nos seus escritos da possibilidade de estabelecer um dinamismo do ecrã contínuo. Ora bem, no fundo, o que ele está a pensar é uma coisa que só vai aparecer em 1960, mais ou menos, não é? Que se chama o Expanded Cinema, não é? Com Robert Whitman, mesmo o Plastic Inevitable Explosion do Andy Warhol, etc. Mas esta ideia do dinamismo da projeção é muito significativo. E, de facto, esta escultura, que é também uma escultura cinética, ela tem como antecedentes alguns trabalhos, nomeadamente trabalhos do Naum Gabo, uma peça que está ligada à eletricidade e que está continuamente a tremer e a vibrar e que, portanto, a nossa percepção não se fixa num elemento, mas é dinâmica e a própria escultura é dinâmica, né? São aspectos importantes. Por outro lado, uns senhores que eu tenho, que eu não me lembro o nome e que tenho aqui numa cábula, desenvolveram um tal Schertfeger, Hartwig e Hirschfeld-Mack, uns alunos da Bauhaus que trabalharam com jogos de sombras e luzes por reflexão com movimento de sombras coloridas. Numa situação casual descobriram isso e começaram a usar essas questões. Tudo isto lhe interessou seriamente. E então, deixem-me mostrar-vos, ora aqui têm, ora bem, realizou também um filme sobre as próprias potencialidades que este dispositivo tinha, e que é bastante significativo da sua noção de filme e de um filme experimental sobre a própria luz que integra esse tal dinamismo espaço-tempo. Eu vou só apresentar um bocado, porque o filme tem uma extensão, tem um quarto de hora, vou só apresentar um bocadinho. Este filme leva-nos para algumas práticas que estavam já em curso também com, nomeadamente, alguns artistas saídos do dadaísmo, o Viking Egling, um sueco, e o Hans Richter, que foram para Berlim, depois de Zurique, e começaram a trabalhar o filme num sentido muito próprio, cinético, com movimento de cor, no caso Egling, que chegou mesmo a criar umas bandas coloridas e tal, para passar, e no caso, sobretudo, do Hans Richter, como ritmo. A ideia central e a noção de filme em Hans Richter é que ele obedece a ritmos contínuos, não é tanto
é a forma só abstrata, mas é exatamente o ritmo, aquilo que o tempo e a escansão do tempo permite. Estes filmes do Moholy-Nagy vêm dar continuidade a isso e tentar fazer uma integração desta questão numa espécie de obra mais ampla, mais total. Pode espreitar aqui aquela ideia da obra de arte total, da Gesamtkunstwerke, mas diz bem uma historiadora que no caso do Moholy-Nagy não estamos tanto perante essa obra de arte total, Gesamtkunstwerke, mas perante uma Gesamtwerke, ou seja, uma obra não de arte, uma obra total, feita por todos, contudo, integrada num quadro social. E, de certa forma, não é? Tudo isto é essa tentativa de concretizar uma certa utopia plena do tratamento da luz e da expansão da própria luz ao todo, não é? Bom, vou parar aqui. O outro momento que vos vou falar já não é tão utópico quanto este da procura de uma obra de arte integrada no mundo, na técnica, em tudo, total, em busca de um homem novo, mas num momento muito diferente, no contexto dos Estados Unidos, no princípio da década de 60, com os minimalistas e, em concreto, com Dan Flavin, um artista que ficou conhecido exatamente pelo seu trabalho ser feito também diretamente com a luz. O Dan Flavin, vou já diretamente à obra em questão. O Dan Flavin, em 1963, realizou esta Diagonal of May 25th to Constantin Brancusi. Esta obra consiste, pura e simplesmente, naquilo que vocês estão a ver, como sempre no minimalismo. Ou seja, uma lâmpada de néon que não foi feita, encomendada pelo artista, foi uma lâmpada comprada na loja e que é apresentada como uma obra de arte. Portanto, a que é que isto soa? Certamente estão a pensar ao ready-made e, sem dúvida, que nesse sentido tem uma ligação intrínseca ao ready-made. Aliás, todas as obras do Dan Flavin estão associadas a isso. E são feitas com estas lâmpadas que têm 10 tamanhos no mercado americano, 6 tamanhos e 10 cores. E, portanto, é com isso que ele trabalha. Trabalha com a paleta que o mercado industrial dá. Esta, a primeira obra, tem algo, então, de ready-made. Mas, por outro lado, não é? O posicionamento, hoje em dia mais banal, talvez, mas na época não tanto, desta escultura, chamemos-lhe assim, esta ligação ao ready-made, é também ela um pouco diferenciada, porque isto não consiste apenas em apresentar um objeto cotidiano e designá-lo como arte, mas, como dizia o próprio Dan Flavin, o facto de ser uma diagonal sustentava uma intencionalidade artística mínima, e isso interessava-lhe. Essa presença também de uma certa artisticidade, digamos, ou de uma certa intencionalidade artística que a diagonal pôde dar, ou a tangibilidade ao chão, ou não, mas esta diagonal sobretudo. Portanto, estamos numa situação que, nesse sentido, estará mais próximo do construtivismo, mesmo dos construtivismos e dessa tradição. No entanto, estas obras já não têm, obviamente, esse entendimento da própria da luz, da novidade, da tecnologia. Pelo contrário, trabalham agora com objetos cotidianos e procuram, no domínio propriamente artístico, criar aqui alguns aspectos, levantar aqui algumas considerações muito significativas. Para já, nós estávamos habituados a que uma obra de arte fosse iluminada.
não é? A obra de arte é iluminada, recebe luz para ser vista. Aqui é exatamente o contrário que se passa. A obra de arte contém a sua própria luz. E mais que isso, ilumina também. Portanto, uma lógica de, por um lado, materialização elementar da própria luz, mas, por outro lado, a própria luz e o seu posicionamento num determinado espaço implica esse espaço na medida em que o ilumina. O espaço em que estamos está apenas iluminado pela obra do Dan Flavin, como aqui acontece, por exemplo, não é? Continuamos perante, estas obras foram todas expostas em 64, logo, isto são imagens dessa primeira exposição que ele fez na Green Gallery. E estas obras iluminam o próprio espaço e, portanto, definem o próprio espaço onde se situam. O que significa, então, que este espaço onde elas se situam não é um espaço abstrato, não é uma parede no sentido abstrato, não é uma parede qualquer, é aquela parede, é aquele chão. E toda esta declinação da ítica que a obra implica, não é? Posiciona a obra num espaço concreto e dá uma concretude ao próprio espaço. Neste sentido, não é? Estas obras continuam uma tradição modernista de grande redução e materialização da obra, mas, por outro lado, a obra, não é? E a sua conceptualidade, digamos, a ideia que ela necessariamente implica, está aqui dada pelo facto que ela é apenas luz, não é? E, nesse sentido, desmaterializada também. A partir de 66, com esta instalação, chamemos já instalação, obviamente, esta situação espacial torna-se e arquitetónica torna-se bastante mais complexa, não é? Uma vez que encontramos agora uma série de elementos que definem um espaço pelo qual deambulamos, eles já não estão só na parede, no chão, num canto, mas atravessam o próprio espaço e criam uma arquitetura dentro da própria arquitetura, transfigurando e reorganizando a totalidade desse espaço onde eu ando. Tudo se reduz apenas a essa lógica, mas essa lógica é também uma lógica da própria percepção, das condições da percepção, da consciência dessas condições da percepção e de uma percepção que é feita pela própria deambulação, pela contingência de eu estar em frente de uma obra, agora aqui e não antes ou depois, ou numa putativa neutralidade. Essa é, obviamente, a grande transformação que estas obras minimalistas nos dão. Vou agora passar para um artista português, o Alexandre Estrela. Não sei se ele gostaria de aparecer numa imagem, é muito difícil, é assim, acho que respeito o Alexandre, não o estou a mostrar muito. Eu, por acaso, tenho uma questão relativamente Sim. a essas obras de luz, por si só. Do Dan Flavin? Sim. Sim. Se a escolha da cor também teve alguma influência para a obra. Por exemplo, aquela que a obra está na antecessão anterior. Sim, sim. Só um bocadinho. Sim, sim. Se a escolha da cor verde teve alguma influência para fazer essa peça? Se não só Bom, no título é indicado, ironicamente, não é? A cor verde, que é uma cor que o Mondrian recusou, não é? O Mondrian considerou que existem apenas três cores, dentro da tradição clássica dos Sefral, mas depois outras investigações, mesmo a partir dos estudos do Helmholtz, e as frequências verdes são significativas e tal. Obviamente, quando ele diz isto, que esta
que é dedicado ao Pete Mondrian, que se esqueceu ou que falhou, não usou o verde, é irónico, é uma brincadeira. As cores têm sempre um sentido, obviamente, não é? Escolher branco ou escolher amarelo ou escolher verde ou vermelho tem um sentido. Tem um sentido como... Agora, não, o sentido aqui é pura e simplesmente perceptivo. Seguramente que se relaciona com a organização da obra no seu espaço. Não é um sentido simbólico. No caso eu não expliquei esse aspecto, mas percebo que tenha ficado intrigada com os títulos, não é? Esta, por exemplo, Guilherme d'Oquin, porque o branco, não é? Tudo isto são nomes que transportam uma carga, o Brancusi, o Guilherme d'Oquin, o Mondrian, transportam cargas culturais muito grandes, mas é nada mais falso. Nada mais falso para um minimalista. A lógica do minimalista é que o que está ali é o que é, não há cá mais nada disso. Não há um conteúdo subjacente, não há um símbolo, uma transcendência de um símbolo, não. A obra de arte reduz-se efetivamente aos seus dados puramente perceptivos, primado puramente perceptivo. E, portanto, este tipo de comentários que os títulos transportam, com dedicatórias, com tudo mais, fogem para um campo um bocado irónico, especulativo, mas não têm uma relação simbólica nestas cores. Eventualmente poderão existir outras interpretações nesse sentido. Sabe, o Dan Flavin estudou, ele ainda estudou para padre e tudo. Depois desistiu, foi guarda de museu do Guggenheim e imediatamente as obras iniciais estavam muito ligadas aos ícones, russos e a uma certa religiosidade, e o aparecimento das lâmpadas nas primeiras obras pode não ser despiciente relativamente a isso. Daí que até uma certa lógica, se calhar subjacente a isto, mas olha, ele nunca a revelou, e as perspectivas minimalistas vão sempre num sentido, ainda antes do minimalismo, como escrevia o Carl André, 59, símbolos são barreiras entre as pessoas. E, portanto, a obra de arte minimal dá-se plenamente à percepção. É um transcurso perceptivo, é uma função da luz, do espaço onde estamos, dizia o Robert Morris. E, portanto, entender isto com um sentido simbólico poderá transportar aqui algumas... É um bocado complicado, eu tenho muitas dúvidas, muitas reservas. Obrigada. Nada. Ora bem, o Alexandre Estrela, em 1999, que era uma grande novidade, hoje isto pode ser um pouco mais banal, não lhe retirei a ideia genial que teve de construir, em termos digitais, um sol. Ele construiu a própria luz. Estamos agora num momento de transformação profunda de todo este momento moderno para um momento posterior a isso. E estamos no princípio, não é, de 99, simbolicamente, não é, o último ano do século XX, vamos entrar na era digital. Esta obra é construída digitalmente e trata, aparentemente, de uma certa sinestesia, no sentido em que é uma obra visual e sonora. Utiliza uma banda sonora de um grupo designado LAN, para a apropriação da banda sonora dos LAN, o Alexandre Estrela retirou todas as notas Sol. Não é? Nós chamamos Sol, em inglês não sei como é que é, deve ser C ou D. Tirou a nota Sol. Portanto, a música que vocês vão ouvir, eu vou passar isto um bocadinho, a música que vocês vão ouvir está sempre interrompida, está permanentemente interrompida, ou todas as vezes que
é tocada a nota Sol, ela foi suprimida. Essa supressão tem também um efeito na própria visualidade deste Sol que ele constrói artificialmente. Então estamos perante uma relação muito curiosa entre a ausência e a presença da própria luz, do próprio som. Eu já falo um pouco mais disso, mas para não ficar aqui a falar muito sobre algo que... Bom, eu vou falando um bocadinho. De certa forma, o que é que opera esta sinestesia entre imagem e som? É a própria palavra, é a ideia de sol. Sol, a ambiguidade do significante, não é? E a forma como o significante é aqui jogado. É o significante da palavra sol que permite tirar sol e fazer sol, não é? Portanto, neste sentido, a própria escrita é um retirar e um produzir. É qualquer coisa que se retira e que produz. De facto, todo o processo da própria peça, em termos de, enquanto um processo de produção plena, isto não tem um referente objetivo a partir do qual é registado, é totalmente produzido digitalmente, não é? É toda uma produção que se substitui à própria realidade. Na medida em que se substitui à própria realidade, ela é uma escrita. Na medida em que é uma escrita, ela permite, como escrita e escrita digital, não é? Tratar sobre essa ausência, não é? Trazer à presença o próprio sol, trazer à presença a própria música, estabelecer a própria sinestesia, não é? Que estamos perante. Bom, Ora bem, neste sentido, não é? Estamos já perante toda a noção de virtualidade, não é? E um mundo que se torna completamente virtual. Seria interessante, para fechar, isto já vai longo, falar de uma artista e de uma obra de uma artista intitulada Factory of the Sun, da Ito Style, uma artista alemã. E esta obra, bom, parte de uma frase do Manifesto Cyborg da Donna Haraway, que descreve máquinas como feitas de autêntica luz solar. Máquinas de autêntica luz solar, fala ela. Ora bem, a obra trata-se de uma instalação e, como vocês estão a ver, esta instalação, que podemos ver em cadeiras mesmo muito confortáveis, já falarei delas, não é? Tem uma luz LEDs que fazem uma estereotomia pela arquitetura do espaço que nos envolve, e depois temos um ecrã que apresenta o quê? Um vídeo, não é? E este vídeo, a linguagem que encontramos neste vídeo é a linguagem característica dos jogos de computador. Não só, mas dominantemente isso. Tem também um guião. Estamos perante, portanto, uma estrutura digital. Tudo o que se passa aqui é puramente digital. Até o espaço onde nós estamos parece estar a ser invadido por essa condição. O que é que é mais relevante? A história é uma história muito estranha, que é apresentada com ironia por uma Yulia, cujo irmão se transformou numa espécie de escravo de determinadas companhias que precisam de quê? Daqueles bailarinos que possam dançar numa garagem para, através dos movimentos do corpo,
animarem as imagens digitais que criam. São criadas imagens digitais, essas imagens digitais, para se mexerem, precisam de outros vetores, outros determinantes de gravações de imagens de corpos a dançar. E então o que vamos assistindo é uma série de jovens que trabalham nas garagens das casas para as grandes empresas que exploram estas animações digitais e para as animarem precisam efetivamente da dança destas figuras que são aqui designados como novos escravos do trabalho. Ocorrem, à medida que estas situações vão ser apresentadas, tudo isto ocorre sempre com muito ritmo, música, lógica de jogo e vários níveis se vão sobrepondo. Várias fake news também são dadas. Situações de documentário sobre a realidade do momento aparece com notícias mesmo muito concretas, na altura, isto é de 2015, sobre os problemas na Europa económicos e o problema de Portugal e da Grécia. Portanto, que simulam uma verdade, como também aparecem as coisas mais incríveis, que são absolutamente as fake news. Portanto, é um mundo onde o documentário e a sua ficção é continuamente produzido, não é, por esta indústria, e esta indústria está literalmente a sobrepor-se à própria realidade. Ao mesmo tempo, é também uma outra narrativa que compõe esta peça, refere uma investigação no CERN relativa a uma partícula que é capaz de superar a velocidade da luz. Portanto, uma partícula que superaria a velocidade da luz será aqui, assim, algo que interessa a estas empresas ainda mais, não é? Por outro lado, são apresentadas situações documentais sobre levantamentos estudantis reais da época e que depois são também manipulados e alguns transformados e integrados nestas próprias narrativas. Ou seja, a indeterminação de qualquer realidade ou virtualidade, ou qualquer dicotomia entre realidade e virtualidade, atinge aqui um limite extremo, não é? Estamos perante uma fusão absoluta num momento em que a próprio digital começou a tomar conta de toda a realidade, a produzir, a escrever, a fazer a própria realidade. Evidentemente, para lá mais do que do simulacro, estamos agora mesmo na construção de realidade pura. Portanto, conflitos atuais, cultura empresarial, a resistência anticapitalista são então desempenhados pelas personagens desencarnadas, não é? Aqueles que são os tais escravos que animam o movimento para as figuras, enquanto a nossa posição também aparente a ironia com que somos dispostos de forma extremamente confortável. Estão a ver estas cadeiras, são muito inclinadas, nós quase que adormecemos, não é? Levam-nos para uma docilidade dos corpos e de uma passividade. Docilidade dos corpos era o termo que o Michel Foucault usava para falar da exposição voluntária crescente, que hoje em dia atinge extremos, não é? Do corpo às próprias ordens do poder. E, nesse sentido, estas invasões do próprio espaço, com esta estereotomia de LEDs, que nos torna um pouco estranhos já dentro dessa própria realidade, completamente passivos e adormecidos, não é? Transporta-nos com ironia para este mundo. Deixo-vos agora com umas imagens do que estou a falar.
Force High School, and they had a gun club there. The Japanese girls were rather scared. In order to aim, simply press the right button, and it will bring the gun directly up to your sights, and you can align it individually. Both of my parents were lieutenants in the Soviet Army. What's your aim? Aim at your target. One of the stories, as the biological gypsy had walked arguing those lines into the sun, slow it down just to become music. Once deep entertainment, iron destruction, the master intends human pain. Меня зовут Иосиф Жёсткий-Фак. Я был раздавлен в Скоропутском восстании 2017 года. Мы заняли складское помещение свободно. Portanto, neste percurso, não é? Procurei um pouco mostrar como a questão da luz no princípio do século XX é resolvida pelos artistas centrados na referência do seu próprio meio, da materialidade do seu meio. Como é que essa materialidade do seu meio ganha um novo fogo social e implícito no próprio mundo tecnológico com o Moholy-Nagy, com os desenvolvimentos das vanguardas da década de 20 e os seus empenhos também mais sociais da própria arte. Como é que com o minimalismo essa realidade agora se transforma numa realidade mais puramente perceptiva, dada a um objeto de percepção, dada a um objeto comum, cotidiano, que apenas nos apresenta unidades discretas e nos coloca num espaço físico muito concreto. Portanto, a procura de uma certa tangibilidade e materialidade absoluta das nossas condições perceptivas. No caso do Alexandre Estrela, passamos para um outro domínio que define um pouco o quadro do nosso presente, em que a própria luz se transformou em quantidade, transforma-se em escrita e construção da realidade e um potencial imenso de construção da realidade, não é? Com a Ethos Styles, esta construção da realidade é efetivamente uma distopia plena, não é? Entramos numa circunstância em que o digital transformou-se agora numa ordem, com a ordem social, capitalista, avançada, não é? Transforma-se numa ordem global que determina plenamente toda a própria existência, toda a própria realidade, os próprios níveis da realidade, os integra permanentemente nos seus próprios circuitos. Portanto, de um caminho muito específico para uma lógica mais operativa com o próprio mundo, não é? Que o trabalho artístico faz, a luz é também ela uma parte significativa e integrante. Boa tarde. Não sei se tem alguma questão, se há alguma questão que queiram colocar, eu terei muito gosto. Eu tenho uma questão, Pedro. Obrigado. E, bom, queria felicitar pela conferência, que é, de facto, deslumbrante o percurso que tu fazes. E um aspecto que me pareceu muito interessante, desde o Delaunay e até terminando na Ethos Styles, de que forma que este percurso também podíamos encará-lo como um movimento histórico sobre diferentes teorias do espectador, ou diferentes formas de construir o espectador da arte, não é? Em que, de facto, desde a Delaunay, muitas das teorias, em forma como a arte moderna integra teorias científicas e teorias da percepção, e que, de certa forma, esse movimento, a partir de uma altura, pode ser entendido como um recentramento do corpo do espectador e de todas as contingências sensoriais que o espectador da arte reage aos fenómenos e às variáveis da luz e da cor,
E ao mesmo tempo, e é muito interessante que faças isso, fazes pelo minimalismo, de facto entregar a relação a uma relação muito, digamos, direta com as circunstâncias materiais e espaciais e arquitetónicas, digamos, do acontecimento artístico, e terminas com este exemplo da Itostar, em que, digamos, o corpo, não é? O espectador é colocado neste limbo de ser, de facto, um corpo completamente manipulável através das estratégias de controle da imaginação. Sem dúvida que nós vamos encontrar, desde logo no início, com o Robert Delaunay, uma transformação da passividade da contemplação, da tradicional contemplação e da noção tradicional de contemplação. Ela é abalada. Estava-me a lembrar que o Al Foster diz que com estas janelas do Delaunay, as janelas são como os olhos, sem pálpebras e forçados a ver, assim, uma coisa terrível, não é bem? E, portanto, o que vamos encontrar na sequência disso é depois um envolvimento mais utópico do próprio sujeito com o Moholy-Nagy. Ou seja, a ideia de uma arte absolutamente envolvente e imersiva tinha aqui uma lógica de integração na própria vida e na construção de uma vida emancipada, de um sujeito emancipado e na participação dessa emancipação. Ele dava uma importância extrema, de resto, ele deu sempre uma importância extrema à noção da pedagogia, e pedagogia não era ensinar a fazer, mas era uma pedagogia muito, digamos, quase uma educação estética, não é? De Schiller. O que encontramos ainda com o Dan Flavin é um entendimento tátil da própria luz. Esse entendimento tátil é físico, na medida em que eu percebo o aqui, isto, agora, aqui, e onde eu estou aqui, e é essencialmente tátil. A luz não é só visível, mas é o espaço que ela me mostra, o espaço que ela mostra que eu percorro. Portanto, eu percorro, é tátil a luz, puramente material, e recentrar, de certa forma, a um nível extremamente participativo, a percepção que constrói a própria obra. E, portanto, tudo isto é um ciclo que nós normalmente designamos por um ciclo moderno, não é? E de uma procura de um diálogo até emancipador do próprio sujeito. Mesmo no Dan Flavin, o sujeito não é confrontado com uma realidade objetiva concreta, não uma realidade racionalmente e previamente definidora, mas é através da sua percepção, e percepção aqui não é só visão, é tato e tudo mais, né? Constrói essa própria realidade, vai construir essa própria realidade. Ora, a passagem da luz com o digital é que ela se transforma agora numa circulação infinita. Se ela tem possibilidades de escrita e tudo mais, ela tem possibilidades de construção. E as suas possibilidades de construção são, no fundo, idênticas e fundem-se, no fundo, com a Itostar, com o capital. E a partir daqui, o posicionamento é exatamente inverso. Ela é extremamente invasiva, imersiva, e o espectador é reduzido a um estado absolutamente anestesiado, não é? É pura anestesia completa. Claro que na Itostar a ideia é ainda, com o choque e com a hipérbole que cria a peça, sacudir um bocado um espectador demasiado anestesiado. Efetivamente há uma ironia e uma certa violência na forma como isso é colocado. No entanto, a circunstância em que ocorre, que nós reconhecemos e identificamos com os dispositivos contemporâneos, são efetivamente de uma desvinculação do sujeito relativamente ao seu corpo, e uma total imersão e, portanto, alienação absoluta. Não
nunca nem suponho que nem mesmo as críticas que a teoria do filme dos anos 60 e mesmo depois, nos anos 70, mais voltados para o feminismo, fizeram ao filme narrativo, chegam para a violência com que a situação hoje se coloca e com que a Eaton Style devolve esse problema à noção de espectador contemporâneo, não é? Estamos efetivamente perante uma lógica do espectador profundamente alienado, não é? Já quase sem corpo, é quase como uma figura de Beckett, que já não tem corpo, só tem qualquer coisa para mexer ainda. Pedro, e no caso do Alexandre Estrela, como é que definirias o lugar do espectador? O lugar do espectador aqui é um lugar ainda, por um lado, é um lugar bastante, é relativamente ativo, no sentido em que é um espectador que vai acompanhando e percebendo uma escrita, que vai decifrando, uma escrita que a própria luz e o som realizam, não é? nas suas relações com a ausência. E, portanto, o espectador aqui é um espectador que é confrontado com a produção e participa nesse movimento que é feito pelo significante sol sem sol, participa nesse movimento. Essa possibilidade de participar desse movimento, não é? O espectador é ele que constrói, de facto, o sol que está ali, é ele que constrói tudo mais, o espectador, não é? Portanto, a questão, eu poria a questão em termos um tanto quanto semióticos, em que aquilo existe porque é absolutamente lido e entendido, e no sentido em que é entendido, em que é interpretado, em que é deslocado, o significante, ele está a produzir, e o espectador se produz como espectador e como observador perante essa própria realidade e com uma consciência da escrita que essa realidade implica. Não é? Enquanto que aqui, assim, a situação é, claro que é muito cínica pelos contrastes, no caso da Eaton Style, é muito cínica nos contrastes, porque a violência é muito grande, confrontamos, e o nosso estado, assim, meio hipnagógico, a ver o filme, não é? É muito grande. E, portanto, esses contrastes também são algo de inquietante, não é? Que suscitam e criticam esse posicionamento do espectador. Mas no caso do Estrela eu vejo uma situação que é ainda tem ainda alguma lógica de um espectador que é um espectador que tem que construir a sua própria leitura, não é? Portanto, o espectador que constrói a sua própria leitura é um espectador que se emancipa, que vai construindo uma leitura, que são dados significantes, que ele vai juntando, que ele vai construindo. Portanto, ele está a fazer uma produção também sobre. Portanto, apela a essa dimensão produtiva do observador. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.